Este programa tem o apoio de Seiko Astron. O tempo não espera por ninguém, mas o Seiko Astron acompanha-o onde quer que vá. Com precisão atómica, 1 segundo a cada 100 mil anos, sem necessidade de mudança de bateria e apenas alimentado por energia luminosa, ajusta-se a qualquer fuso horário. Seiko Astron, o primeiro relógio GPS solar do mundo no seu pulso. Esta é a história do dia da Rádio Observador. O Irão ainda tem capacidade de resposta? The order we received from our commander-in-chief was focused, it was powerful, and it was clear. Pete Hegseth, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, diz que o ataque lançado contra o Irão foi um sucesso. Na madrugada de domingo, tivemos notícia de bombardeamentos lançados a partir de aviões e submarinos na Operação Midnight Hammer, o martelo da meia-noite. Em 25 minutos, os Estados Unidos atingiram ponto-chave do programa nuclear iraniano e terão causado danos irreparáveis em pelo menos 3 dos principais locais. Com esta intervenção, os Estados Unidos entraram diretamente na guerra entre Israel e o Irão. E com que consequências? É sobre esta nova fase da guerra que vou conversar com Paulo Batista Ramos, professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho, profundo conhecedor do Médio Oriente e do regime iraniano. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de segunda-feira, 23 de junho. Bem-vindo, professor Paulo Batista Ramos. Muito obrigado, Ricardo, por mais este convite. Os Estados Unidos lançaram esta Operação Martelo da Meia-Noite. O que é que sabemos sobre o sucesso ou insucesso desta operação? O que é que sabemos a esta hora que estamos a gravar aqui ao início da noite de domingo? Bom, tudo o que sabemos foi aquilo que as autoridades norte-americanas comunicaram, que efetivamente houve um ataque de precisão com bombardeiros B-2 contra as instalações nucleares do Irão, portanto não foi nem contra instalações civis, nem sequer contra instalações militares, foi simplesmente contra instalações nucleares do Irão, e que esse ataque terá decorrido muito bem, principalmente segundo as palavras do presidente Trump. Mas a verdade é que é necessário fazer aquilo que os americanos chamam Battle Damage Assessment, portanto, a avaliação dos ataques a posteriori. Isso é feito através de recolha de intelligence, quer seja por satélite, quer seja por measurements, portanto fazer medições, etc., quer seja por fontes humanas e também comunicações, portanto eles também fazem um varrimento das comunicações que há no Irão para perceber o que é que eles estão a discutir, a debater, ao fim e ao cabo, sobre os ataques. E isso vai demorar algum tempo para se perceber realmente o impacto deste ataque. E, professor, esta ação militar coloca, obviamente, os Estados Unidos diretamente nesta guerra. Uma das perguntas que podemos fazer é se esta decisão norte-americana e esta ação norte-americana tem um selo de aprovação por parte dos vizinhos do Médio Oriente, tipo Arábia Saudita, Jordânia, Bahrein. Todos estes países terão dado também luz verde a Washington para isto, se é que Washington a pediu? Enfim, luz verde eu não diria, mas julgo que também não foi pedida, mas eu diria que implicitamente todos esses países que foram mencionados, de certa forma, dão o seu apoio a este tipo de ações. Portanto, países, as monarquias do Golfo Pérsico, lideradas pela Arábia Saudita, os países do Conselho do Golfo e outros países vizinhos do Irão, para além de Israel, eu diria que ficam bastante satisfeitos, regozijam-se deste ataque. Para eles, acaba por ser um ataque à cabeça da serpente, visto que o Irão é a principal fonte de estabilização e a sua perspectiva de tentáculos regionais em toda a região.
Professor, e há notícias que dão conta de que Donald Trump queria apenas visar Fordow, e falámos deste bunker e da bomba com capacidade para o destruir no episódio anterior da história do dia. Terá sido o primeiro-ministro israelita a convencer Trump a atacar outras duas bases, a confirmar se isto mostra que ambos estão mais unidos do que pensávamos. Trump recentemente esteve no Médio Oriente e não esteve em Israel, ou há também aqui um sinal de que Israel também não estava a conseguir lidar com o volume de projéteis iranianos, não estaria com aquela eficácia total que no nosso imaginário os israelitas têm para tentar travar estes ataques? Bom, essa pergunta tem vários... São várias perguntas. É exato, são várias perguntas, ao fim e ao cabo exigem várias respostas. O que se pode dizer muito sumariamente é que, enfim, este ataque já foi planeado há muitos anos e já foi preparado e ensaiado diversas vezes. Eu diria que, pelo menos desde a administração Obama, que os Estados Unidos têm planos militares para atacar as várias instalações nucleares do Irão e até têm planos militares para invadir o Irão. Pelo menos desde o momento em que os Estados Unidos invadiram o Iraque para derrubar o regime do Saddam Hussein e as várias milícias xiitas pró-iranianas constituíram o seu principal adversário ou inimigo no Iraque, que os Estados Unidos têm o Irão, digamos assim, na mira. E, portanto, o ataque a estas três instalações relacionadas com o programa nuclear iraniano, eu diria que não foi uma sugestão de Netanyahu, é algo que o aparelho militar, securitário e de intelligence norte-americano conhece muito bem, já recolheu muita informação sobre estas instalações, sabe muito bem o que é que se passa nestas instalações e, portanto, o ataque estava mais do que preparado. E poderá ter sido acelerado, é isso? Como? E poderá ter sido acelerado? Penso que não houve aceleração. Ao fim e ao cabo, o Trump deu a entender, agora podendo fazer uma leitura retrospectiva, a história dos 15 dias, que ia dar 15 dias, também os tweets do vice-presidente a dizer que o Israel estava a arrastar os Estados Unidos para uma guerra, etc. Portanto, estavam aqui a dar mensagens dissimuladas que o ataque iria acontecer. Agora percebemos que iria acontecer. Porque é que foi neste momento? Poderá estar relacionado com questões climatéricas, ter as condições ideais para fazer o ataque, portanto, não me parece que tenha sido, enfim, um pedido ou uma exigência de Netanyahu. Embora, e aqui convém fazer uma ressalva, Netanyahu tem claramente um ascendente sobre Trump, tal como diria Vladimir Putin. São os dois líderes mundiais que efetivamente têm capacidade de influenciar e eu até diria de manipular Donald Trump e, portanto, Netanyahu está ciente disso, está ciente das capacidades americanas e desta vez conseguiu levar, digamos, os seus interesses e os seus objetivos a bom porto. Eu relembro que o primeiro mandato de Donald Trump começa com Donald Trump em 2017 a colocar o Irão on notice, portanto, sobre aviso. Já voltamos à conversa com o professor Paulo Batista Ramos, da Universidade do Minho, especialista em relações internacionais e conhece muito bem o Médio Oriente. De resto, foi o nosso convidado do episódio da História do Dia que publicámos na quinta-feira, em que falamos precisamente sobre o regime iraniano e sobre a eventual hipótese de queda do regime. Vale bem a pena ouvir também este episódio. Na segunda parte deste episódio de segunda-feira, nesta conversa, vamos ainda tentar perceber o que se poderá, afinal, seguir. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas.
Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar. Hoje mesmo na Amazon. O Zé faz 25. É um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução Coyote Vadio e Observador, da autoria de David Neto e Manuel Pureza. Engenheiro Vicente Valbon, quando é que foi notificado do desaparecimento do seu filho, José Valbon? Epá, desculpa lá, mas logo agora é que o gajo tem que ser entalado. Com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Paulo Calatré, Sara Matos e a minha, Beatriz Godinho. Episódio 5. Furo Lento. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos de regresso à conversa com o professor Paulo Batista Ramos. Professor, o Irão já fez as habituais ameaças em tempo de guerra, que a resposta poderá ser atacar bases norte-americanas no Médio Oriente, por exemplo. Vamos assistir a isso ou vamos assistir a um intensificar dos ataques a Israel? No fundo, a pergunta é que capacidade de resposta tem nesta altura o Irão em termos bélicos? Já percebemos que a capacidade de retaliação da parte do Irão é relativamente débil. Todavia, o Irão irá ter que retaliar para não perder a face, tal como aconteceu nos episódios, nos ataques de 2024, de abril e de outubro. O professor antecipa ataques cirúrgicos, além da continuidade deste lançamento de projéteis? O Irão costuma reagir através de 3 instrumentos ou 3 fórmulas: mísseis, milícias e ataques terroristas. Portanto, a reação através de mísseis é o que tem acontecido, digamos assim, desde o início desta guerra a 13 de junho, e como vemos são ataques muito pouco precisos, a longa distância e com capacidades limitadas. Em termos de milícias, de ativar milícias regionalmente, o Irão também perdeu muitas capacidades, principalmente no Líbano e na Síria, portanto, que eram milícias muito ativas em torno do Hezbollah, e perdeu realmente muitas capacidades. E ataques terroristas, nos últimos anos também não tem realizado muitos ataques terroristas fora do Médio Oriente, na Europa e noutras zonas do mundo, contra interesses ocidentais e principalmente israelitas e norte-americanos. Resta saber se eles irão fazê-lo. Se o fizerem, vai demorar o seu tempo. Portanto, não será algo imediato, será algo que vai demorar o seu tempo. E é provável que tome tempo, digamos, a reação bélica do Irão. No prisma diplomático, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano disse que a porta da diplomacia está fechada definitivamente. Portanto, espera-se que não regressem as negociações sobre o programa nuclear iraniano. Portanto, há aqui realmente uma grande incerteza sobre quais serão as capacidades, efetivamente, do Irão de retaliar. E depois temos a tal questão, ou a tal resposta económica, que é uma arma muito importante que o Irão tem, que é o controle do Estreito de Hormuz. Essa jogada, ou essa carta poderá ser jogada por Teherão, professor? Sim, mas quem será prejudicado será, em primeiro lugar, o próprio Irão e depois, obviamente, os países produtores de petróleo do Golfo Pérsico, que têm aí grandes terminais, como é o caso da Arábia Saudita, em Ras Natura, que é realmente o maior terminal petrolífero do mundo, que está associado ao maior campo petrolífero do mundo. Mas, na realidade, passa realmente 25-30% do petróleo mundial por o Estreito de Hormuz, mas esse petróleo dirige-se, acima de tudo, para a China e para a Índia. São os principais consumidores mundiais do petróleo do Médio Oriente. A Europa e os Estados Unidos são, digamos, os seus mercados de produção de petróleo são de outras regiões do mundo, precisamente para evitar a dependência do petróleo do Golfo Pérsico. E há outra questão também importante, que é, por causa das sanções económicas,
o Irão tem estado afastado, digamos, do mercado global, do mercado económico global e principalmente do mercado petrolífero e do gás natural. E resta-lhe apenas como clientes novamente a China e a Índia. E, portanto, o Irão, aquilo que possa fazer, não irá afetar sobremaneira, que possa fazer neste domínio da geoeconomia, digamos assim, não irá afetar sobremaneira o mundo ocidental. Aliás, o petróleo aumentou ligeiramente os seus preços, mas ainda não teve aumentos significativos, como aconteceram no passado. Professor, ainda é muito cedo para sabermos para onde tudo isto vai caminhar. Temos vários líderes mundiais imprevisíveis na forma de atuar nesta altura, ou pelo menos para nós, leigos, parecem-nos muito imprevisíveis. Com o que sabemos a esta hora, início da noite de domingo, em que estamos a gravar esta conversa, professor Paulo Batista Ramos, o que é que o futuro próximo nos pode trazer? Garantidamente, o Irão não irá desistir do seu programa nuclear e da militarização do seu programa nuclear, ou seja, através do programa tentar obter armas atómicas, armas nucleares. Eventualmente, o programa será ainda mais secreto do que é atualmente, terão ainda mais cuidados, mas irão continuar a perseguir esse objetivo de alcançar a bomba atómica. Agora, se pensarmos que em 2018, quando os Estados Unidos, durante a administração Trump, decidiram se retirar do acordo nuclear com o Irão estava com um enriquecimento de urânio de 0. E, portanto, passados 7 anos, agora alcançou, pensa-se, os 60%. Portanto, nós temos aqui uma janela, se o programa nuclear ou se as instalações, as tais instalações Fordo, Natanz, Arat e Isfahan foram destruídas nestes ataques e em ataques anteriores levados a cabo por Israel, podemos ter aqui uma janela de 5 anos, 7 anos, novamente para o Irão repor todo o programa nuclear, porque é um programa extremamente complexo, extremamente caro, inclusive foram mortos cientistas nucleares também nos ataques de Israel, os indivíduos que eram responsáveis pelo programa nuclear, portanto, os ativos críticos em termos de capital humano que controlavam todo este programa nuclear. Portanto, nós podemos aqui ter um bloqueio ou um retardamento do programa nuclear iraniano durante alguns anos, 5, 10 anos, mas com certeza que o Irão vai continuar a pretender alcançar a bomba atómica. E o Irão só irá parar neste contexto se houver, digamos, uma mudança de regime. Exato. Cair, digamos, este regime teocrático no Irão, que à primeira vista também não será fácil, nós já falámos sobre isso, portanto não será de todo fácil. Muito obrigado, professor. Obrigado eu, Ricardo. Paulo Batista Ramos é professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho, um profundo conhecedor do Médio Oriente e do regime iraniano. Bem sei que sou suspeito, mas vale muito a pena ouvir os 2 anteriores episódios da História do Dia para melhor compreender tudo o que se está a passar. E nesta segunda-feira há vários pontos na agenda a ter em conta. Desde logo, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano é recebido em Moscovo pelo presidente russo. Poderá haver aqui um vislumbre sobre o pensamento e posicionamento de Putin em relação a esta nova fase da guerra no Médio Oriente. Por cá, esta segunda-feira, o Governo reúne, em Conselho de Ministros, para aprovar uma série de medidas relacionadas com a imigração. E por mais incerto que esteja o futuro e o mundo, há uma coisa que sabemos. Esta segunda-feira, o Porto prepara-se para a mais longa noite do ano. É noite de São João, é noite de festa, é feriado municipal em 31 concelhos de Portugal, mas não há São João como o do Porto.
Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.